Glórias ao Senhor. É muito bom estar na casa de Deus, louvando e bendizendo o seu santo nome. Não há outro lugar melhor. Se você acha que tem um lugar melhor do que a casa do Senhor, sinto lhe dizer que ou você vai ter uma eternidade tediosa, porque nós vamos habitar perpetuamente na presença do Senhor, ou então você não vai estar lá. Talvez Deus honre o seu desejo, a sua vontade, e você passe a eternidade lá com o bodão, o cachorro, aquele chifrudo, tá? E aí realmente lá você não vai ter que louvar a Deus, não vai ter que adorar a Deus. Vai ser um tempo que eu pessoalmente não desejo para você, mas cada um sabe do seu caminho, tá? Então é um prazer estar na casa do Senhor hoje aqui com você. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o início do fim da vida de Jesus. Conforme eu falei na semana passada, nós entramos no capítulo 18 de João, e é um tempo daqui para o fim que vai ser um tempo de constrangimento. Eu sinto o constrangimento de me aproximar da paixão de Cristo, de me aproximar da sua morte, da sua ressurreição, e eu espero que o Espírito Santo de Deus também te constranja. Fins podem ser agradáveis ou desagradáveis. Toda jornada acaba e o seu fim, muitas vezes, a mesma. A jornada valeu a pena. O que define se a sua jornada foi boa ou não, é o fim dela. Se você foi vitorioso ou se você não foi. Dentro do âmbito espiritual é um caminho muito perigoso, porque não tem outra opção a não ser Cristo ou inferno. Não há outra opção. A sua jornada vai mostrar para onde você vai. Graças ao bom Deus, que não é definido pelas minhas ações, mas as minhas ações sinalizam para onde eu vou. O fim da vida de Jesus, assim como a sua jornada, deve refletir a vida de todo cristão. O padrão, ele é Cristo. Você tem que olhar para a vida de Cristo e buscar ser igual, semelhante a Ele. Muitos sentem incômodo, veem a situação e se constrangem, mas fica apenas nisso. Poucos, muito poucos, decidem realmente viver a vida que o Mestre viveu. O nosso maior inimigo não é Satanás. Satanás não é o seu maior inimigo. O maior inimigo é você, é a sua carne, é o seu desejo, é aquela busca incessante da felicidade a qualquer custo, que faz com que você passe por cima de tudo e todos. O fim justifica os meios. Isso não está na Bíblia. O fim nunca justifica os meios. Você não pode fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. O mundo diz isso, a palavra de Deus não diz isso. O nosso maior inimigo é a busca da felicidade a qualquer preço. Ao custo dessa pretensa felicidade, passamos por cima de tudo e todos. E saiba que esse tipo de ação, ele não é aquela ação que está lá nos telejornais, que o cara desviou 1 bilhão, não, começa com coisinha pequena. Começa em você defraudando o teu próximo em coisas pequenas. O verso que ficou da semana passada é João 18:2, que diz: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes ali estivera com os seus discípulos. Jesus estivera ali com os seus discípulos. Judas representa o exemplo de alguém que passou por cima de tudo para realizar a sua vontade. Quando ele conhece Cristo, ele tinha um foco, um pensamento: eu quero servir a um Deus terreno. Eu quero estar aqui na crista da onda, quanto esse Jesus tomar conta do poder e derrubar o Império Romano. Ao ter seus sonhos frustrados em relação a Jesus como um rei terreno, ele negocia a vida de Jesus e o entrega. Vemos nisso a pior degradação do ser humano, algo que definiu não só o fim de Jesus, mas também o seu próprio destino. Não mais a promessa de estar assentado junto aos outros apóstolos no trono celestial, mas assentado no inferno. É lá que ele está.
Nossas pequenas decisões no dia a dia reflete onde estaremos também na eternidade. Temos responsabilidades, você tem responsabilidades, eu tenho, e elas vão ser cobradas mais cedo ou mais tarde. O que Jesus fala para você esta noite é: arrependa-te e siga-me. Você está vivo? Há possibilidade de mudança de comportamento. A partir do momento que a pessoa morreu, já era. Não adianta você acender vela para ela, ela morreu. Não adianta você ficar fazendo rezas e orações para aquela pessoa, porque ela morreu. Não há nada que você possa fazer por alguém que morreu, a não ser lamentar por não ter demonstrado amor por ela em vida, auxiliado em vida, constrangido o seu coração em amá-la em vida. O que você tem que fazer? Faça hoje. A palavra de Deus hoje tem como título: os que são de Cristo não se perdem, porque Ele estendeu a sua mão para mim. Tá? O título da palavra: os que são de Cristo não se perdem. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João capítulo 18. Você que tem o seu celular, coloque no silencioso, se você não puder desligar. Hoje pela manhã nós fomos interrompidos pelo menos 2 vezes, tá? É desagradável, a menos que você realmente tenha uma pessoa enferma e seja uma coisa emergencial. Mas se não, coloca no silencioso. Só de você tirar os dados móveis já vai te aliviar um tanto, tá? Não deixa que toque, porque quando toca o telefone, o que acontece é que as pessoas vão querer saber, chama atenção, tá? Também não é a hora de você morrer de sede, não é hora de você ter incontinência urinária, a menos que você tenha algum tipo de enfermidade. É momento de você ficar esses 30, 40 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos ler o Evangelho de João capítulo 18, verso 1 em diante. Evangelho de João 18. Falei 12? Não, eu estou dizendo hoje era 12 em diante. Não, primeiro eu leio do começo, depois a gente vai para frente, tá? Evangelho de João, capítulo 18, verso 1 em diante. Nós meditamos na semana passada até o verso 5. Nós vamos meditar no 6 em diante, mas eu vou ler um pouco antes. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que chega ao ponto de penetrar e quase dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os desejos do nosso coração, o nosso pensamento, Senhor. Que prazer poder ouvir a Tua voz, que prazer poder ouvir a Tua palavra, Senhor.
Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, traga-nos um recado santo. Pai, eu me coloco na Tua presença mais uma vez, constrangido com a minha missão de falar em Teu santo nome, falar em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, peço a Ti que o Senhor não permita que eu fale o que procede do meu coração, mas que o Senhor, Pai querido, fale apenas o que está no contexto da Tua palavra, para que os meus irmãos e as minhas irmãs possam ser edificados na força do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Os que são de Cristo não se perdem. Isto é uma garantia. Não há como isso ser diferente. Se você é salvo, se Jesus Cristo realmente morreu por você, se você confessou o nome dele como Senhor e Salvador, você não se perde. Não há possibilidade. Com o advento do GPS, pessoas ruins de trânsito, que nem eu, de localização, não se perdem. Eu falo, manda o localizador. E aí a pessoa manda e não tem erro. De uma maneira espiritual, você não se perde. Sempre vai haver uma luz. Sempre vai haver uma direção. E sempre Jesus estende a sua mão. João 18,6 é o primeiro verso, e como nós temos procedido, deixa aberto em João 18, tá? Nós vamos navegar pelo Evangelho de João 18, outros capítulos e versículos de João, e o que for fora de João, eu leio sozinho, eu não espero você para a gente agilizar, tudo bem? João 18,6 diz: quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E hoje eu me peguei meditando nesse versículo, porque na semana passada nós falamos que a horda de pessoas que se levantou para prender Jesus era mais ou menos da ordem de 1000 pessoas para cima. E aí esse versículo vem e fala: quando Jesus lhes disse, sou eu, eles recuaram e caíram. E eu fiquei imaginando 1000 pessoas, 1000 soldados com escudos, paramentados, caindo tudo no chão, sem ninguém para estender a mão, para levantar a mão deles. É o próprio Deus quem nas Escrituras repetidamente toma essas palavras, sou eu, ou eu sou, fazendo com que os que procuram a Jesus caiam por terra, simplesmente porque Jesus pronunciou uma expressão reservada ao Todo-Poderoso. Nesse pequeno versículo está dizendo que a palavra de Deus tem poder e que Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um. Nesse momento, Ele encarna a pessoa do Deus Altíssimo e fala, sou eu. E aqueles homens tremem as pernas e caem no chão. Recuar é uma linguagem simbólica para indicar derrota perante sempre um poder maior. Você não recua se você tiver mais poder do que o adversário. Quando você entra numa posição de defesa, é porque você está vendo que você está numa condição mais fraca. Você está tentando se organizar, tentando buscar alguma estratégia para você enfrentar aquele oponente. E é isso que aconteceu. Aqueles homens caíram por terra. João 19:11, abre aí. Jesus perante Pilatos. Pilatos acha que está mandando em tudo. Jesus Cristo olha para ele e fala, nenhuma autoridade teria sobre mim. Entenda que o quadro é Pilatos no seu palácio, todos os fariseus, todos os sacerdotes, aquelas pessoas querendo que Jesus Cristo morresse, gritando palavras de ordem, soldados romanos por todo lado, Pilatos ali, Jesus Cristo totalmente fragilizado pela paixão, com sofrimento, com dor. E Jesus Cristo olha para ele com autoridade e fala, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A entrega de Jesus não é a sua derrota. As pessoas olham para a figura de Cristo na cruz e falam, coitadinho dele, coitadinho desse Jesus. Ele não estava numa condição de derrota. O que ele estava simbolizando é que o mundo tinha sido derrotado e Judas ia junto com ele. O Messias
Jesus Cristo, mostra que o chefe do mundo não tem poder algum sobre ele, não tem uma autoridade que pode se levantar contra você, enquanto você está debaixo da guarda e proteção do Senhor. É claro que se você decide fazer coisas que são fora da sua alçada, e eu falava um pouco hoje pela manhã, em que poucas pessoas querem fazer algo na casa do Senhor, e muitas das que não querem fazer nada, além de não fazerem, atrapalham, fazendo coisas que não foram chamadas. A entrega de Jesus não é a sua derrota. O Messias mostra que o chefe do mundo não tem poder algum sobre ele, mas que ele se entrega a fim de que o mundo saiba que Jesus ama o Pai e que cumpre exatamente as suas ordenanças, e o teu sacrifício, a tua dor, o teu sofrimento, muitas vezes ele deve simbolizar exatamente isso. Eu sofro e padeço porque eu amo o Pai. Glória a Deus. Eu sofro e padeço porque eu estou obedecendo ao Pai. Aleluia. Obedecer ao Pai não é fácil. Nesse contexto de mundo não é fácil. E eu sinto lhe dizer que cada dia fica pior. Cada dia fica pior você querer ser um cristão verdadeiro. João 14, 30 e 31. João 14, 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus entrega-se livremente e ele é o dono da situação. E a sua entrega, a entrega da sua vontade, do seu desejo, das coisas que você tem alegria, em prol do próximo, em prol do Senhor, tem que ser algo livre. Se você vier a mim perguntar o que eu acho sobre alguma coisa, eu vou falar, segundo as Escrituras. Você não tem que me obedecer, eu não sou seu pai. Você não tem obrigação de me obedecer, mas você tem a obrigação de obedecer a Deus pela autoridade que eu estou espelhando quando eu falo segundo as Escrituras. Aí você não está obedecendo o pastor, você está obedecendo a Deus. Jesus entrega-se livremente e é dono da situação, isso é importante. Lembre dessa frase. Se eles ficaram espantados com Jesus anteriormente, os religiosos, os fariseus, sacerdotes, se eles ficaram espantados com Jesus anteriormente, se foram confundidos por seus milagres, se foram confundidos por seu ensino, se foram confundidos por sua autoridade, se foram confundidos por sua franqueza na plena luz do dia, dentro do templo, onde era o lugar deles, onde eles estavam confortavelmente protegidos, ainda mais eles seriam constrangidos estando na encosta de um monte, à noite, no escuro. Por isso que aqueles homens estavam preocupados. Será que vai sair alguma milícia, algum grupo armado que vai nos atacar? Eles estavam desconcertados na sua auto-manifestação em uma encosta de montanha no meio da noite, porque não é normal alguém sendo confrontado por um grupamento de soldados, de 1000 soldados no mínimo, se colocar tão de peito aberto. Por que esse homem está fazendo isso? Eles devem ter levado alguns segundos para se recompor e se reagrupar. Reagiram corretamente, porém de forma inconsciente. Não tem como você estar perante Deus e ficar de pé. Não tem como você estar na presença do Senhor e não se constranger. Não tem como, a menos que você não conheça Deus. Aqueles homens, inconscientemente, eles agiram como você devia agir. Quando você pega e lê as Escrituras, as pessoas cada vez mais têm sido irreverentes em relação à leitura das Escrituras. Parece que é a revista Caras, parece que é a revista do tio Patinhas, parece que é o Correio Brasiliense, mas não é a palavra de Deus. Falta reverência. Aqueles homens caíram no chão e deve ter levado alguns segundos para ele se recompor, querendo entender o que havia acontecido. Isaías 1,5, você não precisa abrir. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Constrangimento.
Glória a Deus. O que Deus tem trabalhado nos nossos dias aqui na nossa igreja é: se constranja. Se constranja na presença de Deus. Se constranja na presença do Altíssimo. Saiba com quem você está falando. A cena está em concordância com o relato que segue. A morte de Jesus não será a condenação deprimente de um criminoso, mas a manifestação da sua glória. Enquanto as pessoas veem você caidinho, eles acham que ele está derrotado. Que engano! Da mesma maneira que o nosso Senhor, que o nosso Mestre, ele parecia que estava lá sofrendo sem ninguém intercedendo por ele. Todo o cenário universal, que não é universal do Reino de Deus, mas universal, todo o universo aguardava aquele momento em que ele ia ser exaltado em glória. Em que toda a natureza, tudo estava apenas aguardando aquele momento em que o Filho de Deus iria morrer e iria ressuscitar. A esperança. A esperança. Glórias a Deus. A sua morte não será o fim, é apenas o começo. Glórias a Deus. Quando você morre para a sua vontade, não é o seu fim. As pessoas usam as mídias sociais para ficar postando foto, e a pessoa dá um sorriso e dá isso. As pessoas, elas estão precisando tanto de autoafirmação, porque elas não têm esperança. O grau de aparição nas mídias sociais é diretamente proporcional a uma falta de Deus. Porque as pessoas, elas precisam ser reconhecidas. Olha, eu estou fazendo isso. Olha, eu estou em tal lugar. Olha, eu estou aqui. Não são situações pontuais. São situações que definem a vida delas como uma regra. Eu preciso mostrar para a pessoa que eu estou na academia segunda, terça. Não estou falando de você não, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho. Não é. Não, tem que avisar, que senão a pessoa fica magoadinha, né? Não é não, hein? Não é. Não é você, tá? Não é você. Ah, ela não faz isso, tá? Mas as pessoas, elas postam: olha, fiz isso, fiz aquilo outro. Necessidade, é autoafirmação. E quanto mais você vê as mídias sociais bombando, mais o ser humano, ele vai mostrando que ele está longe dos caminhos do Senhor. É pecado você estar na mídia social? Não. Agora, se você usa esse tempo superior à presença de Deus, aí é pecado. E não use como uma desculpa. A morte de Jesus Cristo não é o fim, mas é o começo. João 18:7. João 18:7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Provavelmente eles já estavam de pé de novo. Tendo feito constar sua identidade e sua entrega voluntária, Jesus repete sua pergunta, que vai lhes permitir a sua prisão. Ainda que o pudesse fazer, ele não tenta escapar. Qualquer homem que visse 1000 soldados caindo, iria dar na carreira. Ainda que o pudesse fazer, ele não tenta escapar. Não se aponta nenhuma reação da tropa ao cair, o que indica novamente o domínio de Jesus sobre a situação. Desse fato também se manifesta o poderoso efeito da cegueira com que Deus, não é o diabo, com que Deus e não o diabo, com que Deus fere a mente dos ímpios. Deus fere de cegueira a mente dos ímpios. E quão terrível é a estupidez daqueles que, pelo justo juízo de Deus, se deixam seduzir por Satanás. Apesar de Satanás não fazer nada contra você, no sentido de te obrigar a fazer, ele te influencia. Ele fala: segue esse caminho, vai por ali, não vai por aqui não, faz outra coisa, vai procurar outra coisa. Êxodo capítulo 7, verso 3 diz: eu, porém, Deus falando através de Moisés, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Jesus Cristo poderia não morrer naquele dia? Não. Nunca. O cenário estava pronto. Aqueles homens, eles tinham que cumprir o plano de Deus. Então aqueles homens, quando sobem no seu intuito, cegos pela ordem que tinham recebido, eles não podiam voltar mais atrás.
Judas não podia beijar Pedro, como eu já falei para vocês. Ele tinha que beijar Jesus. O cenário estava pronto, não podia ser diferente. Esses homens, depois de presenciarem uma franca exibição do poder divino, 1000 soldados caindo ao mesmo tempo, não é normal. Eles continuam em frente, destemidamente, ao ponto de não perceberem nele nem mesmo o vislumbre de um homem. Judas mesmo permanece imóvel. Judas ali, ele podia falar assim: alguma coisa está errada, ele realmente é o Filho de Deus. Não. Aprendamos, pois, a temer o juízo divino, e a nossa irreverência, ela procede de uma falta de temor ao juízo divino. Deus não vai fazer nada. Já passou 1000 anos, já passou 2000 anos, ele não voltou ainda. Daqui a pouquinho eu me converto, daqui a pouquinho eu começo a ler a Bíblia, daqui a pouquinho eu começo a frequentar a igreja, daqui a pouco eu começo realmente a colocar o meu ministério em pauta. Eu tenho tempo. Lembra das virgens nécias? Mesma coisa. Aprendamos, pois, a temer o juízo divino, pelo qual os reprováveis, entregues nas mãos de Satanás, se tornam mais estúpidos do que animais, brutos, feras brutas. Quando você é entregue nas mãos de Satanás, como uma pessoa reprovável, não tem retorno, porque é a fome e a vontade de comer. Ele tem tudo para oferecer para você, para te afundar, e o teu coração apenas quer exatamente isso. Tampouco se pode duvidar de que Satanás os instigou com fúria selvagem a uma tão desesperada audácia, pois não há insanidade que impulsione o homem com tamanha violência, com esse gênero de cegueira, que vê o milagre, vê a ação do próprio Filho de Deus e continua no seu intento maligno. Os ímpios, depois de terem sido entregues a uma mentalidade reprovável, de nada mais cuidam depois, senão em agir segundo os seus corações. Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, ela é como um elástico. Ela vai, mas quando chega no limite, ela estoura, é aquele chicote, não tem volta mais. Quando os homens eles são entregues, aqui em Romanos está falando de uma condição muito séria, as pessoas elas começam a trocar a sexualidade normal, a condição normal, por condições pecaminosas. Deus fala: você quer ir? Vamos fazer o seguinte, além de você ir, eu vou dar um empurrãozinho, e eu vou preparar todo o banquete. Não é o diabo não, gente. Ele está dizendo que ele prepara e fala assim: você quer ir? Vai, se lambuza. Já falei uma vez, volto a falar: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Eles sentem seu poder, porém não ao ponto de se disporem a obedecer, pois preferem ser golpeados centenas de vezes a ceder. Chucro, parece aquelas mulas chucra. Você fala, você está errado, e a pessoa continua no mesmo caminho. Alguns de vocês fazem isso. Eu falo, não segue por esse caminho. Eu sigo nesse caminho. Eu vou seguir nesse... Não segue. E eu sigo. As pessoas elas fazem consulta comigo, eu não sei para quê. Porque a pessoa fala, o que você acha em relação a isso? Eu falo, olha, isso não é bendito por causa disso, disso, disso. Tá bom, mas eu vou fazer. Para que perguntou? Zacarias capítulo 7, verso 12, fala da condição do meu coração em relação aos meus desejos. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor. Quem endurece o seu coração é você mesmo. E aí Satanás pega esse prato pronto, esse terreno adornado, e ele vem com 7 demônios piores. Mateus ele tem uma passagem que ele fala assim, que quando o corpo ele está impuro e ele é limpo, o demônio ele anda por caminhos desertos.
E aí, não achando onde habitar, ele fala: vou lá ver se aquela casa continua aberta. Aí ele volta e vê a casa limpa, adornada, mas sem Cristo. Opa, vou voltar para lá, e volto com 7 piores. Em resumo, a malícia é um véu que nos impede de ver a luz de Deus, de modo que nunca se tolerem ser subjugados. As pessoas, elas acham que elas estão abrindo mão da sua independência, da sua soberania. Cada vez mais a gente vê as mulheres ascendendo dentro dos postos de trabalho, e não é problema isso. O problema é como lidar com isso. Em que as pessoas, elas começam a se achar totalmente poderosas, não só mulheres, mas homens e mulheres. As pessoas que são muito bem de vida, avançam dentro do mercado de trabalho, começam a ficar poderosas sem a direção de Deus, elas começam a achar que elas não precisam de Deus. Mais fácil é entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. João 18:8. Evangelho de João 18:8. Então Jesus lhes respondeu: eu já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixar ir estes ir embora. Interessante que no outro versículo de João 18, quando ele fala sou eu, aqueles homens caem por terra. E ele fala como Deus. Aqui, ninguém cai por terra, porque ele fala como homem. Eu já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixar ir estes embora. O Filho de Deus não só se submete à morte de livre vontade, para que por sua obediência ele pudesse apagar as nossas transgressões, mas também ele cumpre o ofício de um bom pastor, protegendo o seu rebanho. Isso é paternidade. Domingo passado ou retrasado foi dia dos pais. Paternidade é isso. Paternidade não é gerar. Paternidade é viver disposto a morrer por. Ele vê o ataque dos lobos e não espera até que venham as ovelhas que foram confiadas ao seu cuidado, mas imediatamente se prontifica a guardá-las. Portanto, sempre que os ímpios ou os demônios nos atacam, nós não podemos ter nenhuma dúvida que o Senhor está do nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias Ele está do teu lado. Pastor, mas no meio da minha luta? No meio da minha luta. Aqueles homens estavam num barco, numa tempestade. Jesus Cristo estava onde? No barco. Não era o momento dele agir. Quando Jesus é despertado, ele fala: homens de pequena fé. E nós temos que entender que Cristo está conosco em qualquer situação. Por meio do seu exemplo, Cristo estabeleceu para os pastores uma norma que deve ser seguida. Isso não é para mim, pastor Paulo, é só para você. Negativo. Homens, vocês são pastores das suas casas. Mulheres, vocês são pastores das suas casas. Não acima dos seus maridos, mas sobre os seus filhos. Por meio do seu exemplo, Cristo estabeleceu para os pastores uma norma que deve ser seguida, caso queiram cumprir seu ofício de uma maneira correta. Ele dará a vida por aqueles que são seu rebanho e também são seus amigos. João 15:13, abre aí. Qual é a maior manifestação de amor que você pode dar em relação a uma pessoa? É dar um carro, é dar uma casa, é dar um trabalho. Não. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A maior prova de amor é você morrer, seja fisicamente, o que é mais difícil, mas mais comum, morrer para suas vontades. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita e a família padecendo, e aí o rapaz lá, o homem, né, da casa, ele foi me mostrar: olha, deixa eu mostrar aqui o meu drone. Aí ele foi mostrar o meu drone. Ele falou: esse drone que eu paguei R$9.000. Eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei: o que um cara dessa idade, não que 50 anos seja tranqueiro, eu tenho 50, mas para que um cara de 50 anos quer ter um drone? Agora, pastor, vem ver a minha Harley Davidson, paguei 80 mil. Gente, para que isso?
Eu tenho que morrer para os meus. A briga em casa é para comprar uma coisa para mim. E aí depois você pergunta para a Rosângela e para a Luísa se não é. Eu brigo porque eu não quero, não é que eu sou mão de vaca, eu quero que elas sejam abençoadas e não que eu seja. Para mim tá bom, para elas não. Só um pouquinho mão de vaca. Aqui. Aqui. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Bastante mão de vaca. Jesus, que os escolhera, dá-lhes agora a possibilidade de se afastar dele e do perigo. Ainda não são capazes de ir aonde ele vai, nem Pedro é capaz de segui-lo. Jesus Cristo, ele abre uma possibilidade daqueles homens, me prende, deixe esses homens ir, porque eu sei que esses homens não têm condição nenhuma de me seguir agora. João 13, 33 e 37. 33 e 37. João 13, 33 e 37. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Dará nada. Dá nada. Dá nada. Seguir para a cruz, para os discípulos, também precisa ser algo livre. Eu posso mostrar o caminho para você, mas eu não posso arrastar você nesse caminho. Eu não posso obrigar você a seguir esse caminho, mas eu posso falar: o caminho é esse, e eu vou trilhar esse caminho. Segue, me segue. Seguir para a cruz, seguir para a cruz, para os discípulos também precisa ser um ato de liberdade, não forçado pelas circunstâncias. Não podem simplesmente perder a vida pela violência. Eles têm que aprender a dá-la por amor. Pedro, daqui a pouco a gente vai ver, ele nega Cristo 3 vezes. Por quê? Não aprendeu ainda a dar a vida por amor. E depois, ele aprende. Quando ele está para ser morto, ele fala: eu não posso ser morto como o meu Senhor. Eu não sou digno de ser crucificado. Coloca eu crucificado de cabeça para baixo. Quando aquele apanhava, ele fala assim: aleluias, eu aprendi, eu apanhei em prol do Evangelho, eu padeci como meu Senhor. E aí você bate o dedinho na cômoda: ai, vou morrer, não quero mais. João 18, verso 9, o nosso último versículo dessa noite. Por que Jesus Cristo se apresentou e falou: quer me prender? Me prende, mas deixa esses homens irem embora. João 18, 9. Assim se cumpriu a palavra que Jesus dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Aleluia. Essa passagem se relaciona muito mais com as almas dos discípulos do que com o seu físico, porque a gente vai ver que aqueles homens, eles foram cerrados ao meio, eles foram crucificados de cabeça para baixo, foram queimados, foram afogados, foram todas mortes violentas, mas o que estava guardado? A alma deles. Cristo não guardou os apóstolos em segurança até o fim fisicamente, mas ele os resgatou da destruição eterna. Judas, portanto, por que ele não estava em meio? Porque ele não tinha sido entregue pelo Pai como filho. Zacarias, abre aí que eu quero que você segue esse texto. Zacarias é o último capítulo, o último livro do Antigo Testamento. Perdão, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 11, versos 12 e 13. Essas profecias, essas palavras falam de Judas. Capítulo 11, Zacarias capítulo 11, versos 12 e 13. Diz assim: foi, pois, anulada naquele dia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Era aí que eu estou no 20. Era aí que eu acho que eu perdi o... Eu lhes disse: se vos parece bem,
dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Mateus capítulo 27, verso 3. Mateus capítulo 27, verso 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu o quê? As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Judas não foi entregue pelo Pai como filho, e sim como um filho da perdição. Era a partir dele que havia a traição. Para ser filho é preciso aprender do Pai e deixar-se impelir para Jesus. Judas, ainda que exteriormente pertencente ao grupo, ele era ladrão, o polo oposto do amor que partilha, inimigo de Jesus e do homem, e jamais dera adesão verdadeiramente a Jesus, e o rejeitou até o último momento. Naquele momento em que ele fala, sou eu, e as pessoas caíram por terra, ele podia ter falado assim: vou mudar o meu comportamento, mas mesmo assim ele continuou o coração dele duro. Podia ter abandonado Jesus quando outros, muitos o fizeram. João capítulo 6, 66 e diante fala sobre isso. Ou começou a ouvir uma discussão, Jesus Cristo começou a falar: olha, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, se vocês não participarem do meu sacrifício, se vocês não abrirem mão dos seus desejos, vocês não podem ser filhos. E as pessoas começaram a falar: que palavra dura, é muito duro para mim. E Jesus fala: vocês querem ir embora? Vão. E as pessoas começaram a ir. Por que Judas não foi? Porque ele era o traidor, ele tinha que ficar até o fim. Podia ter abandonado, mas ele não fez, porque ele tinha que consumar a sua traição. Obrigado. Aviste. João capítulo 6, verso 66. Abre aí. João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. As pessoas acharam a palavra dura demais. Quantas pessoas já passaram aqui conosco? Os mais antigos sabem disso. Sebastião, quantas pessoas vieram e foram embora? Às vezes a palavra ela acaba ficando muito dura e a pessoa não consegue lidar com a coisa. Jesus vencerá mostrando a glória do Pai, o seu amor sem limite pelos homens, não buscando morte, mas oferecendo vida e atraindo assim todos para si. Ele, Jesus, será o rei de Israel, mas de uma forma que Judas nunca entendeu. Judas não queria esperar a consumação dos tempos, ele quer agora. Muitas vezes você age como Judas, você não quer esperar, você quer agora. E desse fato podemos extrair uma doutrina geral, ainda que sejamos provados através de muitas tentações que nós somos. Todavia, Jesus jamais permitirá que enfrentemos perigos extremos sem nos suprir com a força para vencermos. Não há possibilidade de você sucumbir ao ponto de abandonar Jesus. Não há. Porque o amor dele não procede de você, procede dele. Ele te amou primeiro. Ele não abre mão de você. E por isso que as lutas e tentações, as lutas e dificuldades que você passa, sempre tem um escape. 1 Coríntios 10, 13. Abre aí, por gentileza. Primeira Coríntios 10, 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Primeiro, 10, 13.
Deus falando comigo e com você nessa noite. 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele não tira você, mas Ele te dá força para suportar. Na dor, na perseguição, na rejeição, Ele te dá forças para você suportar. Em resumo, Ele nunca introduz o seu povo no campo de batalha enquanto não estiver totalmente treinado, de modo que, mesmo perecendo, não perecemos. Olha que coisa! Mesmo perecendo, você não perece. Mesmo aparentemente perdendo, você não perde. A matemática de Deus é diferente. A matemática do homem é 1 mais 1 é igual a 2. A de Deus não é. Porque você tendo Deus contigo, você nunca perde. Não há possibilidade. Mas pastor, está 50-0. Falta 1 segundo. Não há possibilidade de você perder. Em resumo, Ele nunca introduz seu povo no campo de batalha enquanto não estiver plenamente treinado, de modo que, mesmo perecendo, não perece, porque nós somos sempre vitoriosos, quer para a morte, quer para a vida. Você é vitorioso em nome de Jesus. Aí você gostou, né? Falou de vitória, o povo fica tudo doido, né? É que nem aquelas abelhas, fica assim, vamos lá de novo. Você é vitorioso em nome de Jesus, dê um banhado de vitória. É brincadeira, né? Vai falar que você vai para a morte, aí os caras tudo abaixam a cabeça, não é comigo, não é comigo. Mas essa é uma verdade da Bíblia. Não é uma palavra de ordem que eu estou dando para te alegrar, para você sair daqui, o pastor me deixou, subiu a minha autoestima. Não, a palavra da Bíblia é uma palavra de vitória. Falávamos hoje sobre Moisés. Quando Moisés, ele negou Cristo dando a pancada na rocha e morreu e não entrou na terra prometida, mesmo assim ele é vitorioso. Porque ele entra onde? Na Nova Canaã, na Nova Jerusalém. Lá ele entra. Lá ele entra. Pode ser que você não tenha coisas terrenas, pode ser que você não viva o melhor do Senhor na terra, mas no céu você vai viver. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, agradecemos pelo Teu cuidado, agradecemos, Pai, porque apesar das nossas lutas e dificuldades, nós podemos acreditar e confiar que Tu está no controle de tudo. Isso deveria ser motivo suficiente para nós nos alegrarmos dia após dia após dia. Pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes as lutas e dificuldades, Pai, do dia a dia, elas como que encobrem a Tua glória, como uma fumaça, Pai querido, impede que nós possamos olhar para a cruz. Mas o Senhor está lá, independente da névoa, independente da fumaça, o Senhor continua lá, porque o Senhor nos prometeu. E o que o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para mentir, e o Senhor vai cumprir. Que nós, Pai querido, naquele dia, seremos encontrados como vitoriosos em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém.